nós começamos com zero, um papel branco, e as crianças, sim, sabem pintar, têm umas ideias, tem um projeto que chama, um título chama Viajar no Tempo. Isto aqui era o headline do nosso projeto. Discutimos o que significa isto, falamos sobre isto primeiro, depois eu falei, precisamos de um desenho para ter alguma forma e cor para elaborar o painel. O painel que nós fizemos agora tem um tamanho de 5 metros de altura e 12 metros de largura para cobrir toda a entrada por cima da escola primária. Tudo começou em 2022, quando Thomas Sitek foi convidado pelo agrupamento de escolas Fernando Pó do Bom Barral para trabalhar numa obra de arte que seria colocada na parede da entrada do centro escolar. Thomas é um artista alemão a viver no Oeste há alguns anos e é um apaixonado pela arte do azulejo. Depois desta reunião com os professores no início de 2023, ficou a ideia de realizar um painel de azulejos com as 4 turmas do 3º ano da altura. Então começámos a trabalhar com o Thomas na sala de aula. Começámos por fazer os desenhos. Cada um de nós fez um desenho e depois trocámos para continuar os desenhos dos outros. Estes são desenhos que fizeram já no formato do próprio painel. Ou seja, mais tarde 5 metros de altura, 12 metros de largura, este é o formato em pequeno. Era um desenho que o Thomas queria que fosse um trabalho coletivo. Claro que todos nós queríamos que os nossos desenhos figurassem no painel, mas o Thomas fez uma seleção e compôs um desenho para que todos se sentissem representados e depois mostrou a sua composição para passarmos ao trabalho do azulejo. É o desenho dos autores aqui que é o ponto de partida. Depois foi aprender a transformar o desenho para o tamanho real. Era preciso ampliar o que estava no papel para um formato de 12 metros por 5, que são as dimensões do painel. Aprendemos a aumentar o desenho com grelhas e pontos e a preparar cada um dos quadrados que seriam os azulejos. Os outlines do desenho, tem o sol aqui, arco-íris, casa. Principalmente, todo o desenho mostra a pureza da idade das crianças nesta altura da vida. Sol, importante. Falamos sobre sol. O que significa sol? É luz. Nasce, depois vai noite, dia e noite. Falamos da polaridade também, né? Da luz e da sombra. Arco-íris, muito importante. Depois tinha que fez os desenhos das figuras, 3 figuras aqui, ou seja, implementar também a parte humana dentro do desenho. Mas não é um desenho que nós adultos ou alguém faz, é mesmo um desenho da idade deles. Tem casa, aqui uma casa, outra casa aqui, tem a lua, tem estrelas, também é muito importante ter estrelas, tem um piso embaixo, um relvado, tem o céu por cima. E tem aqui vegetação neste lado. Está tudo aqui dentro. Quando fizemos as cópias, os outlines, o próximo passo, conhecer a técnica do azulejo. Né? Porque o produto final era um painel de azulejo. E por que azulejo? Porque podemos pôr no exterior. Para conhecer a técnica do azulejo, fizemos uma visita a um ateliê de cerâmica do Bom Barral para descobrir como se fabrica um azulejo. E depois começamos a pintar. Afinal, pintar azulejos é uma técnica com mais de 1000 anos. Um método para parcelar o próprio painel. Ou seja, nós pintamos sempre em partes. Isto aqui são as partes. 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte do azulejo tem uma dimensão de 1,5 m por 90. Isso eu poderia levar daqui em caixas para lá, na mesa, pôr o painel. Eles depois transferiram o desenho e pintaram com azulejo, mas sempre em partes. Depois
do Thomas ter dividido o painel em 40 partes, cada parte foi pintada por nós nas salas de aula com muito cuidado. Mas este trabalho não foi só um trabalho de artes. A propósito de cerâmica e de azulejo, fomos falando com o Thomas de outras coisas da vida que nos interessam. Afinal, através da construção de um painel de azulejos, acabamos por falar de coisas tão diferentes como a filosofia ou a física e, por exemplo, como é que um grande avião pode voar. Isto é um projeto de pintura, de azulejo nas artes. Mas óbvio que durante as aulas, que é a minha experiência, de vez em quando eu entro e depois falamos sobre outra coisa. Por exemplo, aqui. Este aqui era, quando chegamos à metade, falamos, olha, subimos a montanha, agora tem que descer. E depois falamos até, eles não conheciam, né? E talvez alguns não conheçam, mas do Albert Camus, do Sísifos, do rolar a pedra para cima. E é uma coisa gira nesse sentido, falamos sobre isto, né? Que as coisas se repetem. Precisamos fazer força por dia, rolar. Olha, foi condenado o Sísifos para levar o pedra para cima da montanha. Quando chegou lá em cima, a pedra rolou para baixo. E ele olhou para baixo. A ideia é quando ele está feliz, enquanto ele vai puxar a pedra para cima, ou quando ele vai ver rolar para baixo, ou quando ele vai, olha, tem que ir lá para baixo e rolar novamente para cima. E as crianças entenderam muito bem isto, que até a professora falou, o dia seguinte, ou algumas aulas seguintes, eles começaram a desenhar essas ondas, né? A vida em onda, para cima, para baixo. E não tem nada a ver com painel, mas isso são... não sabia falar sobre Bernoulli ou Camus na terceira classe, na segunda. Sim, por que não? Foi um trabalho muito divertido e onde aprendemos muitas coisas diferentes. E como é um painel de azulejos, vai ficar para sempre na nossa escola, agora que passamos de ciclo neste ano de 2025. Mas vamos poder vê-lo sempre quando formos grandes e orgulhar-nos da nossa obra.